Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos aos estúdios da Inquieta e para mais um extraordinário convidado. Falo de Armando Marcos, ele que foi dirigente de Vitória, passou a vice-presidente, esteve também no Leiria, um homem multifacetado e um homem também que conquistou um legado também no Vitória. E por isso mesmo passo a cumprimentar o Armando Marques, a quem desde já agradeço a disponibilidade para estar neste nosso novo espaço, neste estúdio da Inquieta. Por isso mesmo é um gosto tê-lo cá nesta nossa casa. Obrigado pelo convite. É sempre um gosto estar com gente amiga e disponível sempre para aquilo que vocês muito bem entenderem. Vamos começar pelo princípio, porque acho que é mesmo por aí que devemos começar, porque nem toda a gente tem a vocação e decide entrar naquilo que é o associativismo. Muitas vezes, quando entramos, faz parte da nossa vida depois, mas é preciso aquele primeiro clique, é preciso que alguém nos empurre para lá, é preciso ter o gosto para entrar no associativismo. Entrou primeiro pelo clube da sua terra e depois chega ao Vitória, não como vice-presidente, mas ainda como dirigente já em 2001. Mas eu quero perguntar como é que tudo isto aconteceu. Foi aquelas típicas conversas de café, epá, anda porque vais fazer falta, vais ajudar, ou já era algo que gostavas mesmo de fazer e olhavas para aquilo como quem, e eu quero fazer isto também? Certo, eu começo no dirigismo, não só no futebol, mas no movimento associativo, por influência do meu pai. Eu sou oriundo das Taipas, nasci em São Clemente de Sande, vivi a maior parte da minha vida de jovem em São Martinho de Sande, sou vizinho do vosso colega Adriano. O meu pai foi dirigente do Taipas durante uns anos, faleceu em 91 e foi aí que eu iniciei a minha vida como dirigente. Por influência dele, como é lógico, que muito me orgulho, porque era e continua a ser um exemplo para mim. Sou irmão de 7, somos uma família numerosa, e em que esse saber e esse gostar de estar ligado ao mundo associativo foi transmitido como uma lógica em casa. Na altura, o meu irmão jogava no Vitória, foi campeão, faz parte daquela geração que foi campeão nacional de júniores, nesse ano, que coincidiu com a morte do meu pai, que faleceu nesse ano, e depois iniciei no clube, no Taipas, um bocadinho, que foi a transição de pai para filho. Comecei no Taipas e depois vim para o Vitória. A minha entrada no Vitória tem a ver, e por influência muito, foi na altura que o presidente era o Dr. Pimenta Machado. Exatamente. Muito por influência da pessoa com quem eu trabalhava, que era o José Alberto Gomes Alves. Foi uma altura complicada e controversa no Vitória, foi a detenção do Dr. Pimenta. O José Alberto Gomes Alves era o presidente do Conselho Vitoriano, na altura, e eu estava no Taipas e disse-me se eu não queria ser dirigente do Vitória. Era uma pessoa, acho eu, que ele confiava e incutiu-me a vontade, o tentar meter-me no Vitória antes dele tomar conta, porque havia, penso mesmo até nos estatutos do Vitória, mas penso que havia um acordo com os empresários aqui de Guimarães que ele poderia ser um dos sucessores na altura do Dr. Pimenta. E pronto, entrei na formação do Vitória. Não se pode dizer não ao Vitória, não é? Não, como é lógico. O Vitória nunca se deve dizer não e pronto, sou de família de vitorianos, todos os meus irmãos são de Vitória. O meu pai era do Vitória. É uma coisa curiosa que hoje, o meu pai era caçador, ia à caça, e hoje eu e o meu irmão, que é o tal que jogava no Vitória, nunca gostámos muito de caça, pelo contrário, até chegámos a uma altura, não era odiar, mas tínhamos aversão à caça, não só por estes movimentos que existem hoje dos animais, mas
mas porque o meu pai, muitas das vezes, preferia ir à caça do que vir ao Vitória. E eu recordo-me que existiam coisas ao domingo que era, tínhamos que ir à missa das 10, que a minha mãe impunha, não dizia obrigava, mas impunha, e vínhamos da missa das 10, que era numa freguesia que era São Clemente de Sande, e muitas das vezes almoçávamos à pressa porque vínhamos para o antigo estádio, não é? E na altura tínhamos que ir para a fila para entrar com um adulto. Tio, deixa-me entrar, não é? Ao faz favor, nós íamos ao faz favor e lá entrávamos nós. E depois também é questão geográfica, porque uma coisa é ser vitoriano no Toral, outra coisa é ser vitoriano nas Taipas. Porque aquilo que muitos apelidam, aquilo é um bocado a faixa de Gaza, não é? Que havia muita gente dos inimigos lá, mas pronto, são coisas que eu recordo e não me importava nada de voltar atrás. E há aqueles tempos onde, às vezes, ao domingo, poderíamos correr o risco de fazer uma viagem quase a pé. Porque eu recordo-me num jogo em que eu e o meu irmão viemos ver o Vitória Salgueiros, que chovia mesmo muito. E nós estávamos com uma molha terrível. E não foi fácil arranjar a boleia de Guimarães para as Taipas. E ultrapassámos Fermentões a pé, porque como não havia boleia, fomos... Vamos andando. Andando, exatamente. Ainda para a estrada antiga, que era em paralelo. Mas pronto, são coisas que fazem parte do passado. Muito nos Passado, mas são boas memórias. Sim, é lógico. São boas memórias. Depois chega ao Vitória e está há muitos anos ao serviço do Vitória. Primeiro como dirigente dentro do Vitória. Na formação, ligado essencialmente à formação. Aprendi muito com muita gente. Tudo o que sei, mas essencialmente toda a experiência que fui adquirindo ao longo dos anos, aprendi com as pessoas, com os funcionários, com os dirigentes, com o Sr. Augusto Ramos, o Sr. Neca Magalhães, que eram pessoas que estavam mais ligadas à formação e que foi gente com quem eu aprendi muito durante muitos anos. E continuo a ser referências porque hoje as realidades são totalmente diferentes. Hoje o futebol não tem nada a ver com aquilo que era... Nada mesmo. Há 20 ou há 30 anos atrás, mas ao longo do tempo aprendi as várias escadas do dirigismo, desde o passar a grade no campo, para que os jogadores não arrebentassem os joelhos naquilo que no inverno, quando era a geada, que arrebentavam mesmo os joelhos todos, e ajudava a estrutura, na altura a estrutura, que era o roupeiro é o que fazia tudo. É o que marcava o campo, a cuidar da roupa, na altura. Tudo. Fazia o chá na panela, em que havia uma botija de gás dentro do balneário para fazer o chá de limão para o intervalo. Era com o chá quente. Por isso eu aprendi estas coisas que mais tarde me ensinaram essencialmente essas vivências a tomar decisões e a entender discursos de pessoas que, de uma forma mais ou menos humilde, davam o seu contributo para que hoje o Vitória e os clubes em geral são o que são. Conhecer a parte inferior da pirâmide às vezes é importante quando se quer chegar lá acima. Agora, começar por cima sem conhecer a parte inferior da pirâmide depois acaba por esbarrar em alguns processos que, do ponto de vista humano, se calhar olhávamos para aquilo de uma simplicidade tremenda, mas quem não passou cá para baixo, se calhar não entende. Filipe, não gosto da expressão inferior da pirâmide, porque acho que todos já era... Claro, certo. Eu mas acho no sentido figurado para perceber a posição de cada um. Eu costumo dizer, e às pessoas que às vezes até se cansam, e pelo menos aqueles que estão mais habituados a trabalhar comigo, e alguns que trabalharam muitos anos, eu separo sempre o que é conjuntura e o que é estrutura. A conjuntura são os jogadores, são os treinadores, que é aquilo que vai e volta. Exatamente. E a estrutura é tudo aquilo, a capacidade que nós temos de estruturar um clube e colocá-lo ao serviço da conjuntura, para que a conjuntura traga uns resultados.
E a estrutura dá mesmo muito trabalho a fazer e é preciso, de facto, quem tenha vocação para isso. Independentemente da humildade que as pessoas têm, e como em tudo na vida, em qualquer atividade, é preciso gostar, amar aquilo que se faz. E ao longo destas décadas e ao longo destes anos, conheci mesmo gente muito boa, muito boa. Gente que, humilde, mas que fazia as coisas com uma paixão e um amor tal que tudo o resto disfarçava. Tudo o resto disfarçava. Porque existiam as pessoas que eram mal dispostas, mas quando não tinham a má disposição, toda a gente sentia a falta delas. Há gente nos clubes que às vezes, nós costumamos dizer, os ranhosos da vida, mas quando eles faltavam um dia ou outro, toda a gente notava que faltava o ranhoso. E esse ranhoso, às vezes, é que fazia com que agitasse e melhorássemos no dia seguinte. Sem dúvida. E de facto, é algo que, para quem teve muitos anos, tem que dar importância a todos os pormenores. Porque as pequenas coisas, o somatório de todas as pequenas partes, no final, dá o todo. Sem dúvida alguma. E depois como é que aparece aqui o convite para vice-presidente, para estar numa candidatura à presidência do Vitória, numa altura muito controversa, muito complicada, muito difícil, porque todos nós sabemos dos meses que a Vitória tinha de salários em atraso. A entrada no Vitória seria sempre eu diria que um caos, porque eu diria que aquela porta ia estar sempre alguém a bater à porta, a pedir alguma coisa, e a pedir se calhar aquilo que era deles, e seriam sempre uma situação muito, mas muito difícil de ser ultrapassada. Ainda assim, vocês, cabeçada pelo engenheiro Júlio Mendes, decidiram dar o passo arriscado, em frente. Eu às vezes costumo dizer, em jeito de brincadeira, é preciso às vezes ser-se um bocadinho louco ou demasiado corajoso para enfrentar demasiados determinados desafios. E esse, acredito que tivesse sido um deles. Mas foi aliciante. Mas vamos por partes. Primeiro, eu entro na época, não em 2001, na época 2002, 2003. O treinador na altura, Augusto Inácio, jogávamos em Felgueiras. Em Felgueiras? Exatamente. Entro nessa época com o Dr. Pimenta Machado, com quem aprendi muito mesmo. Depois transito com o Sr. Vítor Magalhães, pessoa também que eu aprendi, com o Emílio Macedo, pessoa que era amiga da família, porque era muito amigo do meu pai e que eu conhecia, gente séria, mas gente séria. Às vezes as coisas podem correr mais ou menos bem, como o Sr. Vítor Magalhães, mesmo com o Dr. Pimenta, mas eu estou em querer e tenho a certeza, e depois que observei, às vezes as decisões que as pessoas tomam podem não correr bem, mas no íntimo delas foram tomadas em consciência para que a coisa resultasse. Bem. O que é que eu quero dizer com isto? Que quer o Sr. Vítor, quer o Presidente Emílio Macedo, eram pessoas, na minha perspectiva, e hoje afirmo, e não tenho dúvidas absolutamente nenhumas, que são pessoas intelectualmente honestas e que fizeram aquilo que na altura acharam que era o melhor para o Vitória. São vitorianos, não tenho dúvidas absolutamente nenhumas. O Dr. Pimenta, acho que é uma referência do futebol português, toda a gente o reconhece, teve momentos bons, outros momentos menos bons, como tudo na vida, mas de facto conseguiu, ao longo dos anos, criar ou iniciar aquilo que hoje é o Vitória. Não só pela obra em si, física, mas também pela ambição e por aquilo e pelo discurso que na altura se tinha que ter, que o tornou como uma das referências do futebol português. Sim, a imagem que deu de Vitória também. Como é lógico, e Vitória dá o salto numa perspectiva não tão regional, mas também numa perspectiva de ter voz nacional. E isso temos que reconhecer. Temos que reconhecer, e eu acho que todo o vitoriano deve reconhecer isso.
Eu reconheço e tenho muito orgulho de ter pertencido aos órgãos sociais. Mas Depois, nós que fazemos relatos em todo o país, muitas vezes encontramos adeptos que não são de Guimarães, que não têm ligação a Guimarães, nomeadamente na Madeira, no Alentejo, em Trás-os-Montes, e que todos eles se apaixonaram, de certa forma, pelo Vitória na década de 80, pelo bem jogar do Vitória, mas porque o Vitória também estava e aparecia, né, no registro nacional. E era um bocadinho, Portanto, e era um se há bocadinho esta contra o ligação- sistema. É isso. Era um clube que era antissistema. Não é sempre Era os um mesmos. clube, exatamente. Era um clube e criou uma imagem através do seu presidente que impunha. Não tínhamos os canais que hoje temos em termos sim, da televisão, mas de facto, quando ele ia à televisão, e temos intervenções icónicas da parte dele, em que ainda hoje são referências. Mas isso hoje são outros tempos, como é lógico, mas ele, no seu período de tempo, fez o que fez pela história de Vitória. Uns gostaram mais, outros gostaram menos. Outros hoje começam a reconhecer capacidades, mas eu costumo dizer, a história coloca tudo no lugar. É uma questão de tempo. Mas eu, que vivi in loco, que convivi e trabalhei com eles, sou uma pessoa que posso afirmar aquilo que afirmei. Por isso, tenho esse discurso. Mas, voltando ao tema, e, efetivamente, eu que faço o percurso no Vitória, essencialmente ligado à formação, recebo um convite do meu amigo Júlio Mendes, na altura, para, juntamente com ele, fazermos uma lista para concorrer ao Vitória. Com toda a honestidade, eu acho que numa primeira fase, quando ele me faz o convite, claro que aceitei, não é, como é lógico, e integrei a candidatura. Trabalhei bastante para essa candidatura, mas comecei a pensar de que os tempos eram outros, porque efetivamente aquelas eleições que foram disputadas por nós e pelo meu amigo Manuel Pinto Brasil, penso eu. Sim. Exatamente, foi Manuel Pinto Brasil, o nosso primeiro adversário. Eu comecei a pensar de que eram duas pessoas um bocado fora da caixa. Não era um bocadinho o tradicional do Vitória, que de gente mais ligada à cidade. Mas, pronto, acatei e aceitei e, pronto, e tocámos a coisa para a frente. Se assustava, eu acho que nós temos que ser responsáveis, não é? A responsabilidade obrigava-nos a ter uma estratégia e um foco e um objetivo muito determinado. E aquilo que assumimos em 2012 foi de que tínhamos uma estratégia que tinha que ser validada pelos sócios. Era transformar aquilo que os outros clubes com determinada ambição e dimensão tinham, que era transformar objetivamente o clube e a ter no futebol uma sociedade anónima desportiva. Algo que depois veio a ser obrigatório pela própria Liga. Sim, uma SAD ou uma SEDUC, mas... Sim, isso a lei 2013. é aprovada em 2013, Exatamente. mas nós começámos a trabalhar 2012, antes, sem termos conhecimento de que a legislação iria obrigar a tal. Iria obrigar a isso. Mas é algo que nós fizemos de convicção porque achamos mesmo que o resultado era esse. É curioso que ainda há dias, aí nas redes sociais, eu vi que há uns anos atrás, ainda com o Dr. Pimenta, na altura quando ele escolhe um treinador, que era o Paulo Tuori, o Dr. Pimenta assume que o Paulo Tuori foi contratado para ser o primeiro treinador de uma SAD do Vitória. Achei curioso, coisas que às vezes nos passam, mas depois que estas coisas das redes sociais nos refrescam a memória. E pronto, e fizemos isso em 2013, quando alguns já tinham começado quase ou há mais de uma década atrás. Sim, o próprio Sporting começa o seu processo inicial, acho que 98, por aí. Sim. Qualquer coisa por aí. Sim, ali os Braga vizinhos, 2001, 2002. Em 2001, penso eu. Sim, por aí, sim. 2000 ou 2001, foi assim qualquer coisa.
Mas pronto, e pronto, foi assim, foi um convite do Júlio Mendes, pela experiência que eu já tinha adquirido, pelo conhecimento que tinha com o Vitória, e essencialmente a nossa estratégia passava por o projeto desportivo alavancar o económico-financeiro, com a criação, recordam-me, nas primeiras reuniões, quando nós quisemos e apresentámos aos próprios órgãos sociais a criação da equipa B. Foi uma desgraça, porque toda a gente entrou em pânico. Porque se a malta pensava que se não tínhamos dinheiro Então, para sem uma dinheiro equipa A, para uma equipa A, como é que vamos ter uma como equipa é que B? vamos ter outra equipa? E na mesma altura, a proposta de dispensar 20 e tal jogadores que eram os titulares ou aqueles que mais minutos tinham na época anterior. E aqueles que ganhavam mais também. Também, como é lógico. Porque o saneamento financeiro começava por aí, não é? É sempre pela parte da despesa, nunca da parte da receita, porque a parte da receita pode ser variável. Sim. E isso, por parte da despesa, nós temos que tomar as medidas duras, mas que têm que ser aquelas que têm que ser tomadas, não é? E com as pessoas, com os trabalhadores, qual foi a primeira mensagem que lhe foi transmitida? Olha, Porque essa, se calhar, é aquela que custa mais, não é? Olha, a primeira mensagem que foi transmitida, nós na altura juntámos as pessoas num salão e eles dissermos, foi incutir esperança. Esperança e confiança. Primeiro, dizendo-lhes objetivamente e de forma sentida de que nós precisaríamos deles para alavancarmos o Vitória e tirar o Vitória daquela situação. Porque sem os funcionários Sim, também. não há iluminados. Exatamente. Não há ninguém com a varinha mágica chega lá e altera. E foi com eles, e com o grande espírito de sacrifício que eles tiveram, que nós conseguimos dar a volta à situação. Com muita luta, com muito sacrifício, mas essencialmente mesmo com muito trabalho. Foi com muito trabalho que conseguimos, essencialmente, numa primeira fase, credibilizar a instituição, credibilizar o Vitória, e depois contamos com muitas ajudas de gente que não poderia, na altura, saber que estavam a ajudar, que não queriam, que não dava jeito, mas com muita ajuda de gente que fica nas nossas memórias de um grupo muito restrito, de que de facto tinham o comando da coisa, mas que ajudaram a que o Vitória saísse rapidamente da situação que estava. Irmão, 2012-2013 é um ano de transformação, de mudança, de dificuldade. Em algum momento das vossas vidas, quando planejaram aquela nova época, com muitos miúdos, com miúdos vindos de outros campeonatos, de terceiras divisões, na altura CNS, imaginavam que a maior alegria que os jogadores já deram a esta massa associativa iria acontecer naquele ano? Olha, Filipe, no início não. Seria desonesto da Claro, minha parte exatamente. dizer que sim, não. Mas há um momento que poucos sabem que eu, de facto, comecei e acreditei. As pessoas não sabem, na meia-final que nós temos com o Belenenses, no primeiro jogo, o jogador mais valioso que nós tínhamos no plantel, aquele que toda a gente o desejava fora de Vitória, os nossos adversários queriam contratá-lo, era o Ricardo. O Ricardo Pereira. Eu recordo-me que na semana que fomos jogar ao Belenenses, o Ricardo, que começou a semana a jogar e a titular, nós, que eu gosto muito de Ricardo, e quando digo gosto, mas gosto mesmo muito, porque ele é um excelente miúdo. Eu tinha um relacionamento, como hoje tenho, aí, extraordinário com ele, como tinha com a família dele e com o falecido empresário dele, que era o Falcão, que faleceu há 2 anos, que teve um infarto, uma pessoa nova, mais nova do que eu, teve um infarto e que faleceu.
E na altura havia um clube grande que nós tínhamos fechado a venda do Ricardo. E o Ricardo, nessa semana, chegou junto de nós e disse que não queria ir para esse clube. Pá, nós entramos em pânico. Porquê? O dinheiro que esse clube... Pois, o dinheiro fazia falta. Que ele ia dar, que dava, era um clube que não... que tinha crédito e tinha capital e que nós precisávamos de duas coisas. Pagar salários, pagar os acordos que poderiam não impedir a nossa inscrição nas competições europeias, que era até 31 de março. E nós jogamos, penso eu, que em fevereiro com foi em fevereiro, a primeira mão, penso que foi em fevereiro de 2013, a primeira mão com o Belenenses. Estou dizendo no primeiro jogo, lá. Ganhamos 2-0. Exatamente. Com 2 golos de Ricardo. Pá, eu recordo-me que os capitães, na altura, o Alex, o Olímpio e o Douglas, pediram para falar comigo e com o presidente, através do Flávio. E foram lá acima, ao gabinete do presidente, e estávamos na mesa, e o Olímpio disse o seguinte: Presidente, o Ricardo tem que jogar. Vocês não o podem castigar. Duas coisas. Nós vamos convencê-lo a ele acatar a proposta. Nós vamos para baixo. Vamos ganhar ao Belenenses. Vamos à final e vamos ganhar a taça. Filipe, garanto-te que com a convicção que ele, que foi o porta-voz dessa reunião, mas disse aquilo de tal forma convicto que eu... Passaram a acreditar. Olhei, pá, sinceramente, pá, ele está a dizer isto de uma tal forma que tem que ser. E, de facto, aí, o Falcão, sem essa intervenção, deu um passo no sentido de arranjar uma alternativa, que depois fechamos um negócio com o Futebol Clube Porto, na altura, ele e o Tiago Rodrigues. Exatamente, os dois. Nessa mesma semana, mas ele já estava liberado para jogar. Criámos outro problema ao Rui Vitória na altura, porque, claro, o Ricardo era um jogador, mas nós fizemos aquilo para o pressionar. Ele ia acabar por jogar, mas foi mesmo aquela pressão de que tem que ser, ele tem que perceber a necessidade, e nós dissemos. E o Falcão nisso manteve uma postura proativa, no sentido, ele não quer ir para aquele clube, mas eu vou arranjar e vou trazer a alternativa. E assim foi. Mas foi aí que eu comecei a acreditar, de facto, que nós íamos lá. Muita gente, mas isso depois à frente, penso que iremos ter a oportunidade. Como é que foi vivido a véspera, o dia, a vitória, a vinda, o toral? Foi algo que foi programado ao pormenor. E quando digo ao pormenor, todas as pequenas coisas que as pessoas não sabem o que são os bastidores de uma final e de um clube, mas desde a nossa saída cá, desde a tomada de posse de um novo vice-presidente, foi o Pedro Coelho Lima, que entretanto tinha saído o Luís Cirilo, e ficámos ali no limbo, e ele só toma posse ou só é designado para... Eu na altura recordo-me que ele disse: tu vais ganhar uma taça, mas como vice-presidente. Ele está vivo e pode confirmar. Como eu dizia aos outros órgãos sociais, calma, porque nós vamos ganhar. Tem um episódio que foi presenciado por 2 pessoas da Assembleia Geral, na altura, que eu peguei-me lá com uma funcionária da Federação, mas eu conto já. Mas, essencialmente, nesse dia foi tudo preparado ao pormenor. O Hugo Freitas tomava conta da comunicação social. Eu estava na parte da organização
e da parte dos jogadores, bem como o Presidente, no contacto e nas mensagens que queríamos transmitir às equipas, um pequeno pormenor. No sábado, antes do treino, houve a reunião da segurança. E uma das coisas que nós pedimos na reunião de segurança foi a nós abrir o nosso lado, que era a Zona Sul, mais cedo 1 hora, que era para os adeptos com a justificação de que, por questões de segurança, se os nossos adeptos já estivessem lá dentro, não havia confrontos com os adeptos do Benfica, eles vinham nos autocarros, nós levámos 100 e muitos autocarros, e vinham com a ânsia do jogo e que eles iam entrar logo que as portas abrissem para o estádio. O que foi a polícia acatou e até gostou da ideia, e assim o fizemos. Por isso aquela coisa. Porque as tais vivências. Eu 2 anos antes, 2011, estive num jogo em que por acaso estava de muletas, porque rebentam-me o tendão daqueles, na altura, e estava na companhia do José Luís Machado, que na altura era dirigente. E, na altura, havia muita expectativa de que nós íamos lá, íamos limpar o Porto fácil. Porquê? Eles tinham ganho a Liga Europa. Exatamente. Na quinta-feira, e vinham cansados, eles só tinham treinado uma vez, penso eu, e disse, pá, isto vai ser fácil, eles vêm todos ainda com um teor de festa um bocado alto, para não dizer outra coisa. Opa, mas eu vou-vos dizer o seguinte, quando eu vi o Porto entrar, eu na altura recordo-me que eles vinham a cantar e a bater nos vidros. Na altura era o Elton, com o violão à frente, a cantar, de tal forma que eu disse, pá, e eu vi a cara, não é de pânico, mas de assustados da nossa equipa. Quero dizer que nós tínhamos que preparar e inverter as coisas. E podem crer que os nossos jogadores, quando o Rui os manda direto para o relvado, o Rui, o Arnaldo, o Flávio, eles quando sobem a escadaria e vê aquele impacto, começam a tirar fotografias e a ver aquela coisa, a adrenalina era tanta, pá, a vontade de que o jogo começasse no minuto seguinte era tanta. Por ele já começava ali. Percebes? E esse impacto também foi importante. Mas várias coisas. Os mind games. Várias coisas, como o parar na bomba de gasolina. Esperar que o autocarro do Benfica chegasse primeiro. Para que eles coassem, para nós não sermos insultados. Pá, todas essas coisas, todos esses pormenores foram pensados e foram executados como tal. Ora, mano, é que ninguém ia acreditar, quem está no mundo uma do futebol, equipa de miúdos. Sim, que uma equipa e o autocarro ia necessitar a bomba gasolina a abastecer num jogo de uma final. E sermos escoltados pela polícia, eu recordo-me que o Sr. Andrade queria arrancar e o Presidente dizia, não arrancas nada. É pá, mas o polícia está-me a obrigar. E o Presidente teve que dizer, pá, mas quem manda aqui sou eu. E o Sr. Andrade, preocupado por causa dessa coisa, lá foi ver, dizia, pá, tem um problema mecânico, foi abrir lá qualquer coisa atrás, na altura da ventilação, mas pronto, lá seguimos. Mas, de facto, tudo, o que mesmo a mensagem que o Rui transmitia à equipa, foi pensado. Pá, num filme, aquilo feito um filme, até parecia que a coisa, o desenlace ia ser esse. Porque mesmo eu recordo-me que era à entrada do Marco Matias, do querido Alário do Marco Matias, era como se não houvesse amanhã. A única coisa que nos estava programada foi nós termos sofrido aquele golo da forma como sofremos. Foi uma tentativa de alívio do nosso lateral, o Alexandre. O Alexandre ou o El Adoar? Canu. O Canu, desculpa, o Canu, que era Canu Alexandre. O Canu, e a bola bate ou nas costas ou no calcanhar. Sim, aquilo foi. Isso não estava programado, mas de facto, nós irmos para cima deles e como se não houvesse amanhã, eu recordo-me dessa expressão mais ou menos assim do Rui, porque de facto era um excelente treinador, condutor de homens, seja do que for, e depois, nestas coisas, como eu costumo dizer, gerir dificuldade tem aspectos muito mais positivos e muito mais fáceis de gerir do que de gerir fartura.
às vezes pode ser um contrassenso isso que eu estou a dizer, mas depois aquele espírito de equipa, aquele espírito coletivo que existia, não era fácil de igualar. Eu recordo-me, na altura, que começaram a distribuir pelos jornalistas, eu estava na tribuna, né? Na altura estava na tribuna, não estava no banco. Ao minuto 60. A distribuir para dar escolher o homem do jogo. E eu reparo que há uma funcionária da Federação que começa a taça, nas orelhas da taça, tinha uma fita vermelha e branca e outra preta e branca. E há segundos, ou não é segundos, minutos antes, muitos poucos minutos antes, foi na altura das substituições. Eu olho de lado, e aqui eu tinha uma antecâmara, assim na parte, e vejo a funcionária a tirar a fita branca para meter outra vermelha. Epá, eu passei-me. Eu sou uma pessoa calma, passei-me mesmo, porque a malta já estava. Pá, já está ganho, vamos meter já as fitas vermelhas, porque isto é para deixa-me brincar aqui um bocadinho. E na altura o Isidro Lobo, recordo-me que o Isidro Lobo e o Daniel Rodrigues, na altura era secretário, vice-presidente, já não me recordo, até foi lá para me acalmar, porque pronto, a coisa podia... Eu estava-me a exceder um bocado, mas fiquei... Pá, saltou-me aquela adrenalina que normalmente me salta, mas ali saltou-me um bocado também. O Carlos Ribeiro conhece também muito bem, estava no relato nesse dia, e quando lhe entregam a folha, ele tem uma expressão muito, muito gira em que diz: calma, meus senhores, porque o homem do jogo ainda está para aparecer. Portanto, não vou apontar aqui rigorosamente nada. Isto demonstra bem também o nível do nosso futebol português, quer dizer, não faz sentido, não é? É o nível, pá, pronto, e as pessoas achavam aquilo que nós achávamos antes da coisa começar. Mas não tem aquela super equipa do Benfica ia trucidar o Vitória. E não foi isso que aconteceu. Por isso é que nós somos apaixonados por este desporto, que é o futebol, que, pá, enquanto que ela saltar, tudo é possível, e foi possível, e de facto foi o concretizar de algo que será inesquecível. Pá, para mim foi a maior alegria que eu tive depois das questões familiares, o nascimento dos filhos e das alegrias familiares. Foi uma alegria que, pá, eu acho que nunca mais terei na vida, não é? Eu hoje, repare, e as funções que tive agora recentemente, eu costumo dizer que quando estou mal, porque todos nós passamos por momentos bons e menos bons, e como estive estes 4 anos praticamente sozinho, até sem família, só, viver só, quando estamos mal, eu vou ver os vídeos. Há um vídeo que é do White Shadow, acho eu, que é opa, eu estou a fazer publicidade, mas não há problema. Mas que eu vejo vezes sem conta. Eu acho que vemos todos. Principalmente naquelas coisas que é a parte do relato do Carlos Ribeiro, a referência do Abel, que é da outra rádio, ao pai, e eu que felizmente não perdi, porque o meu pai será sempre o meu pai, mas que eu deixei de ter aqui fisicamente. Todos nós nos emocionamos com isso, não é? Sem dúvida. Nas bancadas toda a gente olhava para cima e tinha uma emoção que extravasava a sua própria emoção. Ou seja, as pessoas estavam a sorrir, muitas delas a chorar, não por elas somente, mas por elas e por outros. Sim, somente aqueles que são momentos que nós... o vitorianismo nelas, não é? Eu por muitas décadas, que acho que não, que possa viver, são coisas que nunca mais... Pá, é mesmo... É indescritível. Foi a primeira, foi como foi na época que foi. Pá, é um somatório de coisas de filme mesmo. Sim. Mas, sem dúvida alguma. Nesse tempo, marca também a entrada a sério da SAD, o novo paradigma
do Vitória, no paradigma que também é em Portugal, porque a partir daí toda a gente foi obrigada a ter uma SAD ou uma SEDUC. Há muitos clubes que optaram pela SEDUC. Entretanto, muitos deles já alternaram para a SAD e deixaram a SEDUC. Penso que, pelo menos na Primeira Liga, penso que já não existe nenhuma SEDUC. Não é isso. Muitos deles tinham SEDUC, Sim, mas que depois rapidamente passaram a ter sociedades anónimas desportivas. Como é que se faz toda esta transição? Porque isto é tudo novo. É preciso explicar aos sócios como é que se faz toda esta transição e depois como é que aparece também o comendador Mário Ferreira, porque é um homem que não é de Guimarães, não tem ligação a Guimarães, não era sequer vitoriano. Nós sabemos, e de todas as vezes que tivemos com ele e as várias entrevistas que ele dava, que se apaixonou pelo Vitória, porque há quem nasça de Vitória e há aqueles que se apaixonam depois pelo Vitória, como é o caso do nosso Neno, que aprendeu a gostar do Vitória e aprendeu a apaixonar-se pelo Vitória. E o Mário Ferreira, muitas das entrevistas que foi dando também ao longo do tempo que esteve convosco, foi fazendo referência também a isso mesmo. Mas como é que tudo isto se procede? Como é que há o aparecimento também do comendador aqui nesta história? Porque era preciso, não era? Um investidor, era preciso alguém com capital para entrar no Vitória. Eu primeiro tenho que corrigir uma coisa. A coisa é o Neno. Pá, por muito respeito que tenho com o Mário Ferreira. Lógico, sim. Isso é não que vamos, não vamos confundir, eu costumo dizer, não vamos confundir velocidade com andamento, porque o Neno é o Neno, é uma e depois existem os outros. Sim, claramente. Que eu me incluo também. É a minha convicção que eu escrevi antes do acontecimento, que infelizmente aconteceu, mas por isso não estou a falar de cor. É o Neno e eu nestas coisas não gosto mesmo logo de corrigir. Fruto de, às vezes, ser mal interpretado, mas eu corrijo logo. Voltando lá atrás, é verdade aquilo que diz. O Mário Ferreira era uma pessoa que era meu sócio. Tínhamos interesses em empresas e que na altura, quando da feitura da SAD, que foi um processo moroso, que teve aquelas assembleias de várias horas. Sim. Para explicar aos sócios até à exaustão aquilo que queríamos. Tanto é assim que, de facto, minha convicção, e acho que é factual, que protegeu o Vitória, a sua instituição, que poderia ser feito como foi feito, e que o Sr. Mário Ferreira, que nunca tinha vindo a Guimarães, que era sportinguista, sim, gostava do Real Madrid, do Liverpool, e eu, na altura, meti-me num avião e fui à África do Sul falar com ele. Com a razão objetiva de que a subscrição de ações que existiam, que nós colocámos 60% no mercado, que eram 600 mil euros, sim, na altura, porque o capital social era 1 milhão de euros, era assim que tinha sido aprovado, só existia subscrição de 121 mil euros, uma semana antes de terminar a subscrição. Quer dizer que muita gente de Guimarães, e havia muitos acionistas, com a subscrição mínima de 250 euros na altura, que tinham direito, não sei se a voto, se participar nas assembleias, já não sei bem o que diz os estatutos, mas havia mesmo muitos de 250, 50 euros, de 20 euros, seja do que. Acreditava que pudessem aparecer mais empresários de Guimarães a subscrever essas mesmas ações? Eu acredito. Do que ao invés daqueles 3%, pouco mais? Eu, na altura, tinha essa convicção, porque Guimarães, como é visto por fora, era de gente com poder económico ou financeiro. Sim, o tecido social de Guimarães, quer dizer, muito forte, muito elevado. O facto é que não apareceu. Não sei se foi por não acreditarem, mas não apareceu. Foi factual. E isso é um facto.
E eu fui convencer o Mário Ferreira. Na altura ele disse que eu era maluco, mais uma vez. Pá, tu és doido, eu sou do Sporting, não quero saber de Vitória para nada. Mas na altura eu pedi ao Zé Luís, mais uma vez, que na altura estava para me fazer um vídeo, fazer uma apresentação do Vitória. Pá, e eu disse, Mário, mas fica isto aqui, vais verificar e depois dizes-me alguma coisa. Falámos 1 ou 2 dias depois, que eu fiquei lá uns dias na África do Sul na altura. E assim foi. O Sr. Mário Ferreira, na altura, ainda não era comendador, porque isso é a questão dos títulos, é indiferente. Sim. Ele, na altura, depois disse-me que, mas pronto, poderá ser interessante, mas como é que é a entrada? Eu disse que tinha que subscrever capital e depois faríamos um capital social e se as pessoas quisessem investir mais, estava sujeito às leis do mercado. Senão, sim, claro, ele subscrevia o resto e foi na altura que ele fica com 56% ou 57%. Exato, quase 57%. Exatamente. Pronto, e assim foi. Isto é a história. Depois havia histórias, que depois foi público, as histórias pessoais, mas pronto, a malta quis saber só uma versão da história, isso. Mas no que diz respeito à Vitória foi essa. Depois segue-se uma eleição, onde lista única, certo, foi demonstrativo daquilo que estavam a fazer até então. Porque num clube como o Vitória, numa cidade como Guimarães, tão bairrista, tão ligada ao clube, tão participativa como vemos nas Assembleias Gerais, deixar que haja uma lista única apenas, isso só tem um significado, que acreditam naquilo que está a ser feito. E depois segue-se uma outra eleição, essa aí bem mais difícil, bem mais complicada, com os dois Júlios, o Júlio Mendes de um lado, o Júlio Vieira de Castro do outro. Sente que essa eleição desgastou demasiado as pessoas, não só das duas listas, mas também do âmbito global daquilo que é o vitoriano em si, porque sentiu-se, não diria um afastar da bancada, mas sentiu-se que a cada jogo, de um lado vitória ou do outro lado derrota, havia sempre uma fração que vinha falar dos 52%, que vinha falar dos 48%. Sentiu aqui uma ligeirar aqui em demasia por parte das pessoas nessa eleição? Vamos por partes, claro, mais uma vez. Como não sou vitoriano de agora, eu fiz no ano do centenário 25 anos, mas eu tinha sido sócio anos antes, mas como sempre fiz questão de ser eu a pagar as cotas, e na altura, como o meu pai faleceu cedo, tinha outras prioridades, embora viesse ver o Vitória e acompanhar o Vitória, não tinha capacidade financeira para pagar cotas. Às vezes as pessoas não ligam muito a isto, mas eu depois... é importante referir-se isto, não é? Porque às vezes, hoje em dia nasce e faz sócio. Sim, os meus filhos são sócios desde o dia que nasceram. Pronto, mas antigamente só se fazia sócio a partir do momento em que íamos pagar para entrar. Ali aos 14, 15 anos. Certo. E depois muita gente ia para a tropa. Mas o que é que eu quero dizer? Eu falo no caso do meu pai, iam para a tropa e estavam lá 3 anos e não pagavam as cotas. E quando regressavam, depois tinham que começar de novo, claro, porque não tinham dinheiro, não tinham possibilidades de pagar as cotas todas. No início dos anos 90, tive ali 4 anos sem pagar cotas e pronto, e é vida. Voltei a entrar a seguir quando tinha capacidade para isso. O que é que eu quero dizer com isto? Mas eu sou do tempo em que as eleições do Vitória eram disputadas. Lembro da eleição Arantes-Pimenta, que também criou várias clivagens, sim, no Vitória. Quero dizer que isto não é novo. Não é novo no Vitória. Como a eleição do Emílio Macedo, não tanto com o Manuel Pinto Brasil, nem tanto, mas também cria as suas clivagens. As pessoas têm toda a legitimidade de pensar diferente. Há malta que diz, mas vocês ficaram ofendidos por serem insultados.
Meus amigos, se a malta não quiser ser insultada, que fique em casa. Não vá para o futebol. Não vá para o futebol. Porque o futebol é onde as pessoas exteriorizam tudo aquilo que lhes vai na alma. Mas não devia ser assim, Ama. Mas Filipe, nós temos que ver. Eu aprendi também com a experiência e com a vivência que tive, não só no Vitória, mas em tudo, em geral. Nós temos que perceber que, e neste meio, no nosso meio, Guimarães, que há bocado dissestes de uma forma que o meio e o tecido empresarial é muito forte, mas também há uma consequência disso, que é muito operário, é muito de gente que vive do seu salário, que tem dificuldades e agruras, passam por agruras da vida. E o que é que quer dizer com isto? Muita da felicidade que as pessoas têm, às vezes, durante uma semana, é o acompanhar e a vitória do seu Vitória. Eu quero dizer que quando isso não acontece, as pessoas ficam frustradas. As pessoas sentem-se que aquilo que também é um bocadinho deles e extravasam e desabafam o que lhes vai na alma. Tudo nós temos, nós que estamos na parte do dirigismo, temos que ter essa capacidade de entender. Quando nos fartarmos e pá, não estou mais para isso, baixamos o degrau e vamos à nossa vida. Mas de uma forma natural. Pá, as pessoas também enchem e dizem, pá, já não estou, pá, tem uma fase da vida que também já não quero aturar isto. E vai a vida. De uma forma natural. Agora, eu não posso, de facto, com toda a honestidade, de dizer isso às pessoas, pá, e acusar as pessoas. Há muita gente que não me conhece de lado nenhum, que nunca falou comigo, deve dizer cobras e largatos do Armando Marques. À vontade, não tem problema nenhum. Eu por uma questão de cidadania, pá, as pessoas têm dúvida, vêm falar comigo. Porque há uma coisa que eu sei. Há uma coisa que eu sei. Quer quem entrou, quer quem não entrou, estejam à vontade. Todas as decisões que eu tomei e que fui solidário com elas, opá, têm e devem ter escrutínio. Porque, opá, e devem. Opá, e se errei, opá, errei. Eu não acertei tudo. Eu tento acertar o maior número de decisões possível. Mas agora, como é lógico, claro que olha, em 17 anos no Guerra, Deus me livre. Mas passaste por algum momento assim mais tenso na rua, não? Na rua, no café, no restaurante? Se magoasse? Essa do restaurante foi engraçada, mas por acaso tem piada. Mas passei por tudo, sabes que, primeiro, 17 anos, de 2002 a 2019, a minha filha nasceu em 2000. Era isso que eu ia perguntar também. Passei os melhores anos da minha vida no Vitória. Como é que se protege a família? Abdiquei de muita coisa. Fiz sofrer muito a minha família. Ok? Como é que se protege a família aqui? Não é fácil. Tem situações muito complexas, sabes, Filipe? Eu tive situações em que os meus filhos traziam recados para o pai do colégio, em papelinhos, que as pessoas se cruzavam na rua e mandavam. Hoje, eu tenho 2 filhos maravilhosos, que me orgulho, que são as pessoas que eu morro no segundo seguinte por eles, que são as coisas que mais me orgulham na vida. Acho que são cidadãos exemplares. Não é uma questão de ser meus filhos. Um joga futebol, mas está na universidade, está em gestão. A minha filha já acabou o curso, já tem a sua vida profissional, mas acho que quem convive com eles fazem-me sentir orgulhoso por aquilo que pensam deles. E, sinceramente, são. E tudo isto beberam em casa, por aquilo que a minha mulher, os valores que lhe transmitiu e aquilo que os pais, eu e a minha mulher, te transmitimos. E a família, em geral, as minhas irmãs, os meus irmãos, os meus cunhados, os avós, quem conviveu, toda esta envolvência que a família, que é o suporte, que eu acredito, fez com que essas dificuldades fossem esbatidas. Mas não é fácil.
Não é fácil, tu estás numa bancada e quando a minha mulher, que não frequentava o camarote porque também queria vestir a camisola e ia para o meio do povo, como os meus filhos, que querem ser adeptos, no verdadeiro sentido da palavra, só tenho que lhes pedir desculpa, não é? Por aquilo que algumas vezes passaram e siga. É o lado pior, não é? Pá, aquela... É. Armando, nós não podemos terminar esta conversa, Mas obviamente. aquela tarde, 26 de maio, deu muitos supera, créditos supera, não é? a todos. Armando, nós não podemos também terminar esta conversa sem falarmos no caso mais polémico, que envolveu também a ação em tribunal para com Mário Ferreira, com a não venda das ações. Consegue-nos explicar também o Muito porquê simples, dessa Filipe. situação? Muito simples. A versão da história é esta. O Sr. Mário Ferreira impôs que, para entrar no capital social do Vitória, eu tinha que assinar um contrato que me vinculasse a que eu tinha que estar, porque eu não conhecia ninguém em Guimarães. Okay? E eu, como disse, fui sócio do Sr. Mário Ferreira. Na altura, para assumir o cargo que tinha, eu tinha que estar em regime de exclusividade. Quer dizer que tudo o que eu tinha, passei para o Sr. Mário Ferreira. A sociedade das empresas. E isso era o sinal para que ele acreditasse, como eu acreditava, no Vitória e no projeto que tínhamos. E o contrato, que hoje era público, ela andou a rolar aí, era uma coisa muito simples. No dia que o Sr. Mário Ferreira vendesse as ações, ele ia receber o dinheiro que meteu no capital social do Vitória, porque em termos de investimento foi zero. Houve apenas aquele empréstimo de €1 milhão que depois foi pago. Transformado em capital social. Exatamente, mais tarde. Foi 2 no milhões. aumento para os 4 milhões. Em 2 milhões e tal de euros. E que ele depois iria me premiar a mim por tudo o que eu fiz, não só ali, mas nas empresas que eu trabalhei sem cobrar, as empresas dele, durante algum tempo, nomeadamente fora de Guimarães, que ele ia compensar com 25% da mais-valia que ele ia ter. Ele recolhia o capital, a taxa de juro ao dia, ao ano, mas até ao dia sim. que estava, e depois premiava com 25% da mais-valia que ele tinha. Se ele perdesse, eu recebia zero. Se ele não tivesse mais-valia, ganhava zero. Exatamente. Pronto. Tudo isso decorreu. Na altura, quando aparece a proposta da aquisição, nós, e eu não falei, é a primeira vez que estou a falar publicamente nisto, nunca falei, e não vinha preparado, mas posso vir preparado com documentos para esclarecer, mas de uma forma muito sucinta e muito simples. As pessoas nunca me perguntaram aquilo que eu perdi. Eu só aceitei no Vitória, estar no Vitória, e com toda a honestidade, pode até ser ofensivo aquilo que eu vou dizer, mas o salário que eu ganhei no Vitória foi os anos onde eu ganhei menos na minha vida profissional. Mas também fiz a aposta porque acreditava. Porque acreditava. E esse documento que o Sr. Mário Ferreira me obrigou a assinar em regime de confidencialidade, não me obrigou a assinar porque eu assinei por vontade própria. Certo. Não estou a dizer, me obrigou à confidencialidade. E é uma das obrigações do contrato. Eu respeitei e cumpri. E isso em nada prejudicava o Vitória. Nem o Vitória era envolvido, nem metido, nem achado em absolutamente nada. Achou estranho depois esse envolvimento do Vitória, no caso? Achei. E eu sei porque é que achei. Há bocado, e voltando atrás, não era o Sr. Júlio Vieira de Castro, que tinha toda a legitimidade para ser, porque é um vitoriano,
sofredor que eu sei, que eu ao longo dos anos vi o Júlio Vieira do Castro a vibrar nas assembleias. Exatamente. Que é um vitoriano, tem a sua forma de estar, mas que respeito. Como tem muitos outros vitorianos, tem a sua forma de estar, se me identifico ou não com ela, isso é uma questão minha, que eu nem tenho que Pessoal, expressar. exatamente. Nem tenho que expressar. Mas eu, na altura, fui desafiado para concorrer contra o Júlio Mendes. Mas é verdade aquilo que eu estou a dizer. Eu fui desafiado para concorrer contra o Júlio Mendes e encabeçar uma lista contrária. E as pessoas estão vivas, estão aí, podem comprovar. E eu disse, como? Vocês estão completamente loucos. Porque há coisas que eu aprendi. E eu vou dizer uma coisa, inclusive na política, que também tive a lealdade que nós temos que ter quando estamos na causa pública e na exposição pública é algo que é Inegociável. Inegociável, sem qualquer tipo de valor. E eu, Filipe, com toda a frontalidade, gostaria de que aquelas pessoas que tivessem dúvidas, aquelas pessoas que às vezes, numa ou noutra situação, de forma muito pouco expressiva, se não me conhecem, não tem problema, que me confrontem com as coisas. Agora, eu ouvi dizer que... Até porque este era um processo único e exclusivamente entre Armando Marques e Mário Ferreira. Ponto. E o Júlio Mendes, não é? Sim, claro. Ele fez o negócio com o Júlio Mendes também. Exatamente. Mas isso é uma questão... O primeiro otorgante é o Mário Ferreira. Quem propõe aquilo não é o Júlio Mendes, nem é o Armando Marques. Quem propõe aquilo é o seu Mário Ferreira, que depois não cumpriu. E a malta não cumpriu para vocês perderem. Não, nós é que não recorremos. Há uma expressão que o meu avô, que era analfabeto, que tinha 13 filhos, me ensinou. E uma expressão diz o seguinte: rapaz, nunca se deve lutar contra um porco. Percebes a expressão? Sim. E nestas coisas, já lá vai. Não quero... Eu não quero... Nem quero misturas sobre as coisas. Só que as pessoas pensam e fizeram passar a ideia de que o Armando Marques ou o Júlio Mendes quiseram aproveitar de Vitória. Oh, meus amigos, esqueçam lá isso. Esqueçam lá isso. O Armando Marques aproveitar do Vitória. O que eu acho é o seguinte: o Vitória, na minha perspectiva, tem gente séria neste momento, gente séria e honesta que está a fazer o seu trabalho nas condições dificílimas que estão a fazer, que continuem, e os vitorianos têm que se unir, têm que estar focados em ajudar os órgãos sociais do Vitória a tirar o Vitória da situação financeira que está, porque desportivamente estamos bem. Sinceramente, estamos bem dentro dos pergaminhos de Vitória. E eu acho, sinceramente, que as pessoas com maior ou menor dificuldade, mas essencialmente se tiverem um rumo, porque acho que, de forma sincera, acho que é gente que séria, quer intelectualmente, quer de seriedade, porque eu conheço o presidente, o atual presidente já foi meu colega de direção, conheço sério, é uma pessoa séria, e acho que vai levar isto a bom porto. Claro que no caminho há dificuldades. Muitas pedras. Mas as pessoas vão conseguir dar a volta à situação. Armando, continuas muito ligado ao futebol, mais na área da gestão empresarial. É difícil um clube, muitas vezes fala-se muito disto, de que o Vitória vendeu barato, de que os clubes X vendem mais caro. É difícil quando um clube está sufocado financeiramente, sem capitais próprios, sem uma tesouraria importante dentro dos cofres. É difícil o clube vender melhor do que aquilo que vende, ou poderia fazer um bocadinho melhor, porque quem vem comprar também sabe perfeitamente as dificuldades dos clubes, também sabe perfeitamente onde pode ferir mais, porque sabe perfeitamente que está com aquele clube, e não estou a falar apenas do Vitória, de todos, que têm dificuldades, que está necessitado de um encaixe financeiro
imediato e sabe, obviamente, que pode jogar com estas armas. E sabe perfeitamente que pode baixar o valor daquilo que é o pedido do clube pelo passe de um jogador. Portanto, o Vitória, enquanto que estiver também nesta situação, será difícil também vender melhor. Ou esta entrada também nas competições europeias também pode ajudar, efetivamente, a uma valorização maior dos jogadores. Várias situações que tu abordaste aí que tem que ter uma determinada sequência. A minha forma de ver o futebol. O futebol hoje é uma atividade económica, ponto. Ponto final. Ok? E a razão tem que alimentar a paixão. Porque a paixão é que faz com que o futebol seja, de facto, e em Portugal, algo que é diferenciador. Okay? Mas sempre com a razão em cima e na primeira linha. O que eu acho é que o futebol, do ponto de vista económico, nunca tem problema. Os problemas no futebol não são económicos, na minha perspectiva. Porque em termos económicos o futebol deve estar assente num projeto desportivo que depois, em termos económicos, dá resultados a curto, e médio e em longo prazo. Mas o futebol é tesouraria. E a tesouraria às vezes é que complica tudo isto. Claro. Porque tu hoje podes comprar um jogador ou podes adquirir um jogador até custo zero e que passado meio ano ele vale 7, 8, 10 milhões de euros. E isso não entra em nenhum orçamento, em nenhuma receita, porque no orçamento e na receita nós estamos a cometer atos previsionais. E tu só podes prever aquilo que podes contar à partida. Exatamente. No momento zero sabes que, independentemente sentado numa cadeira, tu vais conseguir. O que são receitas extraordinárias é tudo o que provém das receitas dos atletas. E a pressão da tesouraria, às vezes, ou a maior parte das vezes, condiciona toda a forma como funciona o mercado. Claro que o Vitória, na atual situação que está, as pessoas têm que perceber que o Vitória, neste momento, só de custos financeiros, está a pagar mais de 10 mil euros por dia. Sim. E isso é uma pressão terrível para quem está lá a gerir. As pessoas devem dormir mal, como é lógico, porque as pessoas são responsáveis e sabem... Não passam uma semana sem muitas contas para pagar. Como é lógico, as pessoas são responsáveis e sabem que essa pressão os está a limitar. Agora, se eles tivessem apanhado a situação financeira de 2019, estou em crer que o Vitória, e com este tipo de gestão, os resultados iriam ser totalmente diferentes. É a minha convicção, hoje, à distância. Mas os sócios têm que perceber que o presidente, os vice-presidentes e quem está nos órgãos sociais também são vitorianos. E por vontade deles, eles não queriam vender os melhores. Eles queriam que os melhores ficassem dentro de portas e tivéssemos resultados desportivos semana após semana. Mas infelizmente isso não é possível. Eu diria que isso são pouquíssimos os clubes e contam-se pelos dedos de uma mão aqueles que conseguem manter os jogadores todos. Em Portugal não há nenhum. Todos os clubes são vendedores. Nós temos modelos de negócio, diferentemente dos patamares, que é para vender. Todos os clubes são vendedores. Se não for um dos clubes das chamadas Big Five, das ligas Big Five, esquece, porque toda a gente tem que vender para manter a tal estrutura e atividade económica. O que eu digo é o seguinte: isto tem que ser algo que tem que ser pensado por quem lá está e de fazer de forma gradual e ter um plano de ação no sentido de minorar e de criar. E os sócios, de facto, e os adeptos de Vitória têm que dar tempo, têm que ter paciência. E têm que se unir e assumir que existe, de facto, um problema e que tem que ser resolvido. E essa, para quem lá passou, porque eu tenho experiência disto também e sei que eles estão a sofrer. Armando, mas esta pergunta veio também num sentido, depois de falarmos de 2019, porque é que não há essa continuidade, sendo que o Vitória tinha uma tesouraria forte? Em 2019 não.
Em 2019, sim. Quando depois da saída às eleições. Filipe, mas aí era para entrar numa coisa que já me poderia intrometer em algo que pronto, eu como é lógico, de 2019 para cá, sendo presidente de um clube, não tomei parte da vida ativa mas os resultados estão aí, as pessoas fazem análise, que muito bem entendem, e tomam. Eu tenho a minha análise, eu tenho as minhas convicções, eu sei, mas guardo para mim. O que eu acho é que neste momento e o timing exige, e aquilo que se deve fazer é ajudar a quem lá está, porque acho que de uma forma legítima tem um barco grande para gerir e temos que todos que gostam do Vitória ajudar a sairmos desta situação. Porque de facto nós temos tido algum sucesso desportivo. Temos, as pessoas estão contentes. Agora, a outra vertente, as pessoas têm que ter a paciência de entender que há coisas que temos que abdicar. Qual é o caminho a seguir? É fazer outro. É fazer outro. Sai o Chico, o Zé o Manel, vem o Francisco, o António e o Joaquim. E tem que ser assim. Isto é a lei da vida. Claro. Porque nós, se puxarmos a fita atrás, a vontade era vender os piores, mas ninguém os quer. Essa que é a realidade. Armando, para terminarmos, pela experiência que tem neste ramo das sociedades anónimas desportivas, acredita que um clube, nomeadamente em Portugal mesmo, que não se possa comprar na sua totalidade, acredita que um clube só com investidores a sério é que podem atingir outros patamares? Porque quando o clube vive única e exclusivamente aquilo que é o tecido empresarial da sua região, daquilo que é os valores que advêm dos direitos de transmissão, daquilo que é o marketing, daquilo que é a publicidade na camisola, enfim, tudo aquilo que entra em encaixe financeiro, que já é habitual, acredita que só se pode atingir outro determinado patamar se tiver investidores credíveis, obviamente, que ajudem a alavancar o clube, ou este modelo mais antigo ainda pode ter algum sucesso? Sinceramente acho que não tem. Não é questão do sucesso. O sucesso tem a ver com aquilo que tu defines. Não é? O sucesso é relativo. Sim, claro. O sucesso tem a ver com o objetivo. O primeiro lugar para um é sucesso, para outro o quinto é o... Tem o objetivo. Exatamente. O nosso problema, às vezes, como adeptos de futebol, é que nós depois vemos o City, eu não houve semana para falar do City, porque eles vêm da terceira ou quarta derrota, e levaram 4 do Sporting, mas tem a ver com as realidades que nós vemos lá fora e depois queremos transformar nas nossas realidades. Nós temos a ambição dos melhores, mas temos a carteira dos piores. E nestas coisas, objetivamente, nós temos de ser realistas. Porque, repara, a maior vontade que qualquer vitoriano tem, inclusive eu, era que o Vitória disputasse as Champions à terça ou à quarta-feira com os maiores colossos do futebol mundial e isto pertencermos a nós e nós termos a capacidade de fazer um variar com eles de 15 em 15 dias. Mas isso não é. Primeiro, pela dimensão que temos, quando digo dimensão, desde o país até à nossa cidade. Sim, não nos esqueçamos que vivemos num país pequeno e com cidades pequenas. Nós, quando olhamos para a Inglaterra, quando olhamos para a Alemanha, quando olhamos para a própria tem mais Espanha, população do que Portugal. E quando olhamos para a própria Espanha, que nós dizemos assim, os estádios estão sempre cheios, ok. Mas nós vamos a Frankfurt e a cidade tem 1 milhão de habitantes. Guimarães tem 160 mil. Não, quer dizer, Guimarães cidade, o Conselho. A cidade tem 50 mil. O Conselho tem 160 mil. Ou seja, quando estamos a olhar para realidades completamente diferentes. Mas Guimarães é uma rua de Londres. Também, em termos de população. Em termos de população. Não é aquilo que representa para nós é até ofensivo. Sim, mas em termos de população. Que é a melhor cidade do mundo, eu não tenho dúvidas. São 20 milhões de habitantes. Mas é a minha cidade, que é a melhor cidade. Nós só damos conta, de facto, depois, naquilo que muitos de nós chamam amor, quando estamos fora.
e também a forma como as pessoas nos olham. Porque, de facto, as pessoas olham para nós como referências, porque olham mesmo. Têm ciúmes da forma como nós somos, como nós vivemos as situações. E nós só nos apercebemos disso quando estamos fora. Mesmo no país, não é? Que eu vou para a Leiria e, claro, as pessoas sabem. E falam disso. Falam e até sentem orgulho, às vezes, de falar comigo e falar do Vitória. Percebes? Todos os funcionários do Leiria já quiseram e vieram ver jogos do Vitória para perceber o que é um jogo de futebol a sério, costuma dizer. E é verdade. E adeptos anónimos de Leiria que me pedem, porque nós, de facto, somos diferentes. E é verdade que somos diferentes. E essa diferenciação será, não direi eterna, mas por gerações. Porque somos diferentes. Mas isto é na paixão, no amor e naquilo que nós sentimos, que é uma coisa que não se explica, só se sente. Não é? É isso mesmo. Mas depois temos que acordar para a realidade. E a realidade é que nós, de facto, não estamos sozinhos. E, de facto, na vida, no futebol, seja do que for, o poder não é do dinheiro. A capacidade de investimento, a capacidade de melhorarmos, a capacidade... porque depois é natural, porque depois cai-nos a ficha, não é? Claro. Se tivermos um familiar que está aqui, ganha 1.000 euros no Vitória, e há um clube que lhe oferece 10, 15 ou 20 mil, nós vamos dizer, não, ficas aqui por amor e deixas de ganhar 15. Ninguém faz isso. Não existe. E eu, nessa parte, vivo no mundo real. E tento perceber e adaptar-me a esse mundo real. E dar passos para irmos para essa realidade. Como se faz? Cada um, não quero condicionar cada um, Claro. É que sabe o que é que tem que fazer. Armando, para terminarmos, voltar ao Vitória um dia ainda pode estar nos horizontes ou completamente descartado? Mais uma vez tenho que corrigir. É? Uma vez vitoriano, Vitória, nunca sai de nós. Eu vou voltar para onde? Eu sou de Vitória. Obviamente, quando digo voltar... Eu sou de Vitória. E atenção, eu estou a dizer isto por muito respeito que tenho, porque tenho mesmo, porque eu fui tratado maravilhosamente bem em Leiria. As pessoas, eu sinto que as pessoas gostam do Armando Marques, e eu também gosto, porque foi muito bem tratado e acarinhado. Mas a primeira coisa que eu fiz, antes de tomar a decisão de adquirir o Leiria, agora há bocado disse, por 1,5 €, e depois expliquei o porquê que custou isso, eu, antes de adquirir, foi uma Assembleia Geral explicar o projeto que tinha para a Leiria. E a primeira coisa que disse às pessoas, aos sócios da União de Leiria, que estavam presentes na Assembleia Geral, que a única coisa que não me poderiam pedir é que eu mudasse de clube e fosse de União de Leiria desde pequenino. Primeiro, pela história que tinha. Claro. E disse-lhes que isso era impossível, não é? Isso era impossível porque não é? Armando, conseguias viver agora longe do futebol? Ou já é... Não, isso já é impossível. Eu tomei uma decisão lá atrás, em 2012, em que mudei completamente e hoje assumi o futebol profissionalmente. Eu tenho uma empresa de consultoria, não sou agente de jogadores, nunca fui. Não esquecer que o CAI de agente de jogadores é o mesmo de consultoria do futebol e dar apoio ao futebol. Mas de apoio à gestão do futebol, criar soluções para os clubes, e é aquilo que me dedico e estarei ligado ao futebol, primeiro porque eu gosto de futebol, eu amo futebol. Eu sou daqueles adeptos de futebol que, quando o Paulo Sousa jogava no Dortmund, eu fui 2 vezes a Dortmund ver o Schalke Dortmund. Eu tinha uns amigos meus que me diziam assim, tu és doido, mas tu vais ver o Schalke. Mas eu não era por ninguém. Eu fui vivenciar. Porque nós, se sairmos daqui e vivenciarmos e tivermos experiências, aprendemos sempre. Como há bocado disse,
que aprendi muito com as pessoas que passavam a grade no campo, Certo. que faziam um chá, é mesmo que vou a Dortmund, vou a Inglaterra ver o Liverpool, ou vou ao Manchester United. Claro que depois não chego cá e copio, mas depois vejo, vivencio coisas que depois aplicadas ao contexto onde estou inserido, fazemos. A questão do União de Leiria. O União de Leiria, quando fui para lá, claro que eu não copiei o modelo que tenho no Vitória. Porque as pessoas sabem, o União de Leiria, a malta do Benfica, do Porto ou do Sporting. Sim. Claro que a estratégia, e conseguimos meter 22 mil pessoas lá, somos a 6ª melhor média nacional, 2 anos consecutivos, desde a Liga 3 até a 2ª Liga, uma estratégia que não tem nada a ver com a de Vitória. Eu tinha que convencer os benfiquistas, os sportinguistas e os portistas que eles não ter a ambição de que o clube deles jogava na terra que é deles. Claro que em Guimarães era dar um tiro na cabeça, mas eu tenho que me adaptar ao contexto que existe lá. Exatamente. E depois foi o incremento e o visitar as escolas de primeiro ciclo, e esses um dia que poderão ser do União de Leiria. Porque ninguém aos 30 anos, aos 40 anos, muda de clube. É um processo gradual. E todas essas vivências que nós vamos tendo no futebol e que vais vivenciando é que depois te adaptas ao contexto. Primeiro estudas o contexto e depois desenvolves. Sem dúvida alguma. Armando, muito obrigado por esta conversa, porque é mesmo isto que se trata, uma boa conversa. Sim, foi agradável. Uma boa conversa e por isso muito obrigado pela sua presença. Esperamos dia voltar aqui para mais conversas e para mais histórias, porque certamente terá também muitas histórias boas para ser contadas. Já dava para fazer uns livros com alguns volumes, mas em primeiro lugar agradecer o convite, dar os parabéns, porque eu vou seguindo os vossos programas e o vosso projeto e desejar que tenham sucesso. Muito obrigado. Okay. Bem, ficou aqui tudo dito nesta conversa, acho que esclarecedora também, de Armando Marques, aqui nos estúdios da Inquieta. Regressamos de hoje a 15 dias com mais um convidado. Até lá, um forte abraço.